Mega operação para combater o tráfico de drogas e a milícia. As forças de segurança ocupam 10 comunidades do Rio de Janeiro. Ao vivo aqui na tela, Salutiel Filho tem mais informações. Boa noite, Salutiel. Muito boa noite, Clóvis. Boa noite ao nosso público de casa, sempre nos dando a honra da audiência. Seguimos acompanhando essa mega operação entre as polícias civil e militar, que acontece desde as primeiras horas da manhã de hoje em pelo menos 10 comunidades da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Até o momento que a gente tem é um balanço de 21 pessoas detidas. A ação contou com cerca de 2.000 agentes, além de drones com câmeras de reconhecimento facial, 2 aeronaves, veículos blindados, havia também viaturas, foram 200 viaturas aí, 40 motocicletas e ainda uma ambulância em um centro integrado de comando e controle móvel, um aparato de guerra para combater a criminalidade lá na Zona Oeste. Entre as comunidades onde os agentes estiveram estão a Cidade de Deus, Gardênia Azul, Rio das Pedras e também a Muzema. O carro aí com 3 granadas dentro e uma pistola, além de papelotes de maconha e dinheiro em espécie, foi apreendido na linha amarela. 5 toneladas de barricadas foram removidas, segundo um balanço divulgado agora há pouco. E dentre esses 21 presos está Juan Fernandes Amorim, que, segundo os investigadores, estava foragido do sistema penitenciário. Ele fugiu lá de Bangu, do complexo penitenciário de Jericinó, em agosto do ano passado, depois de receber aquele benefício da visita periódica na casa dele. Ele foi localizado na comunidade do 13, na Cidade de Deus. Clóvis, curioso é que, apesar de toda essa ação envolvendo 2.000 policiais, não houve relatos de confrontos, tiroteios, mas sim, lá dentro da comunidade, há muitos vídeos circulando nas redes sociais com imagens de paredes e portões de residências perfurados por disparos de armas de fogo. Mas estas marcas de tiro são marcas aí de conflitos que têm acontecido dentro dessas regiões. Dentro dessas comunidades havia também muitas inscrições, pichações em paredes e muros com a sigla CV do Comando Vermelho, sugerindo que aquelas regiões são dominadas pela facção criminosa Comando Vermelho, que está em guerra com a milícia daquela região. Há pelo menos 2 anos, uma guerra que se intensificou nestes últimos 2 anos. Outras inscrições também foram encontradas, outras pichações do tipo quantos moradores vão morrer, outras também pedindo paz dentro destas comunidades lá da Zona Oeste. É uma ação, então, que envolveu mais de 2.000 agentes de segurança pública. Tivemos aí agentes da CORE e do BOP, que são batalhões de polícias especiais da Polícia Civil e da Polícia Militar. E a gente vai seguir aqui ao longo do Tá Na Hora Rio com outras informações e a cobertura completa dessa ação de hoje. Clóvis. Muito obrigado, Salutiel Filho. Então aí as imagens, vamos voltar a falar desse assunto, uma mega operação contra o tráfico e a milícia. Na verdade, são 10 comunidades da Zona Oeste ocupadas pela polícia por tempo indeterminado. Eu falei hoje de manhã, demoradamente, com o governador Cláudio Castro, que explicou passo a passo quanto tempo foi planejado, como é que a inteligência mapeou essas áreas que agora estão recebendo, a partir de hoje, né, mais de 2.000 agentes e concessionárias de serviço público para tentar reconquistar esses territórios e tentar normalizar a vida de cidadãos e cidadãs destas comunidades que vivem sob jugo do tráfico ou da milícia. Vamos voltar a falar da ocupação de 10 comunidades do Rio de Janeiro. É a Zona Oeste, sob forte mobilização das forças de segurança. 2.000 agentes policiais. E a polícia não tem prazo para deixar os locais que são alvos da disputa entre traficantes e milicianos. Você vai entender vendo a reportagem completa de Salutiel Filho. Antes mesmo do sol raiar, a grande tropa formada por cerca de 2.000 policiais civis e militares, inclusive do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, já estava a postos. A mega operação conjunta, batizada de Ordo, na tradução do latim para o português significa ordem, também envolveu agentes da prefeitura e de concessionárias de serviços públicos.
A ação foi acompanhada pelo próprio governador, Cláudio Castro. Para que a gente possa acabar com essa guerra que está conflagrada hoje entre tráfico e milícia nessa parte da zona oeste do Rio, sobretudo do Itanhangá até as Vargens, passando por Jacarepaguá. Ao menos 10 comunidades cariocas foram ocupadas pelas forças de segurança do estado. Cidade de Deus, Gardênia Azul, Rio das Pedras, Morro do Banco, Pondela, Muzema, Tijuquinha, Sítio do Pai João, Terreirão e César Maia. Todas na zona oeste do Rio. Apesar das incursões, não foram registrados tiroteios. Nos portões e nas paredes de várias residências, marcas de tiros de conflitos anteriores. Nessa aqui, uma pichação questiona quantos moradores irão morrer. As iniciais CV sugerem que o território pertence à facção criminosa Comando Vermelho, que está em guerra com a milícia. Drones de reconhecimento facial, aeronaves e veículos blindados deram suporte à ação. Barricadas foram removidas. A ação se estendeu por toda a segunda-feira. À tarde, policiais seguiram patrulhando becos e ruas. Casas foram revistadas. Comércios irregulares foram fechados por agentes da Prefeitura do Rio, que também demoliram construções ilegais. Na linha amarela, bandidos em fuga abandonaram um carro na altura da Avenida Geremário Dantas, no sentido Fundão, com 3 granadas dentro. O esquadrão antibombas foi acionado e desativou os explosivos. A meta da operação, iniciada nesta segunda-feira, é retomar territórios e acabar com a guerra entre traficantes de drogas e milicianos, que se intensificou nos últimos 2 anos na zona oeste do Rio. Em uma entrevista coletiva no início da tarde, o governador Cláudio Castro apresentou um primeiro balanço sobre a ação. Deveremos ter novos mandados a partir do que foi encontrado, do que for visto em loco pela Polícia Civil. Já tem todo um aparato pronto para novos mandados, ou de prisão, ou de busca e apreensão, ou de fechamento desses estabelecimentos, para que a gente possa realmente ter um resultado efetivo no combate à criminalidade e na diminuição dessa guerra que está tendo entre facções. Foi hoje de manhã essa coletiva, né? Foi na hora que foi deflagrada a operação. Coloca aqui o Salutiel, ele fez a matéria completa e agora a gente acrescenta as informações para você que está chegando aqui no SBT, como muita gente, porque a TV, sabe, a audiência é rotativa, né? O Salu, as pessoas, tem algumas que saem por motivo de compromisso, outros estão chegando em casa e ligando a televisão. Por exemplo, a Laura e o Bernardo estão assistindo junto com a mãe Jaqueline e com o Tiago. Muito obrigado pela audiência. Como é que foi? Então a operação foi deflagrada hoje, segundo eu entendi, não tem determinação de término, né? É indeterminado o prazo, não é isso, Salutiel? Sem dúvidas, Clóvis, acontece então essa ocupação nestas 10 comunidades da Zona Oeste do Rio de Janeiro, entre elas comunidades importantes como a Cidade de Deus, a Muzema, nomes aí que estão sempre nas notícias, nos noticiários aqui do Rio de Janeiro, regiões lá que são, uma parte dessa região é dominada por traficantes de drogas do Comando Vermelho e uma outra parte por grupos paramilitares, por milicianos. Existe lá nessa região da Barra da Tijuca uma grande guerra entre estes 2 grupos criminosos que tentam ali dominar o território daquelas áreas, destas comunidades onde hoje aconteceu essa mega operação que envolveu ali 2.000 agentes de segurança pública das polícias civil e militar. Agora, o que chama a atenção é que, diante de todo esse aparato, tivemos aí 21 presos. Entre estes detidos, até o presente momento, não foi confirmado nenhum grande nome dessas organizações criminosas, bandidos que já são procurados aí há algum tempo pela Polícia do Rio de Janeiro e pelo Judiciário do Rio. Então não há aí nenhum grande nome até o presente momento entre estas prisões que aconteceram ali nestas comunidades. Então nós temos aqui 2 pessoas que foram presas, que tiveram seus nomes divulgados, foram eles aqui, o Maicon. O Maicon, ele foi preso ali no beco do borracheiro, tá? Ele estava com maconha, tinha lá
uma pistola, 15 munições, Maicon Silva de Paula. Agora, em outro ponto, foi preso também o Juan Fernandes. Esse Juan Fernandes foi encontrado na Cidade de Deus e ele estava foragido da justiça. Ele fugiu lá do sistema penitenciário de Bangu no ano passado. Clóvis, agora também foi uma ação que envolveu agentes da Prefeitura, de secretarias da Prefeitura do Rio de Janeiro e também do governo do estado, porque também aconteceram lá fechamentos de comércios irregulares, demolição de construções irregulares dentro daquelas áreas. Teve também a participação de agentes do Instituto Estadual do INEA, ou seja, foi uma operação, uma ação conjunta de ordenamento. E o que chama a atenção também é que uma operação que fugiu à regra no Rio de Janeiro é que não houve disparos de arma de fogo, conflitos, confrontos registrados dentro destas comunidades, apesar de toda essa incursão, helicópteros, veículos blindados ali foram usados, até uma ambulância blindada deu suporte lá a essa ação, mas não tivemos registros, graças a Deus, né? Não queremos aí tiroteios do Rio de Janeiro, não tivemos registros de confrontos, né? Fala-se aí, inclusive, em vazamentos de informação. O governador Cláudio Castro chegou a falar, a condenar esse tipo de atitudes, que vai investigar se houve ou não vazamentos de informação sobre essa operação, mas o que temos até o momento, então, são estes 21 presos e ainda não temos contabilizados aí o número de entorpecentes que foram apreendidos e de armas também nessa ação. Clóvis. Muito obrigado, Salutiel. Deu aula, deu show. Muito obrigado, meu amigo.